Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. E na aula de hoje nós vamos fazer uma divisão, tá? Nós vamos falar sobre a parte 1 da Segunda Guerra Mundial e a parte 2 na próxima aula, ok? A primeira informação que eu quero passar para vocês aqui hoje é o marco temporal dessa guerra, ou seja, quanto tempo vai durar a Segunda Guerra. Ela vai de 1939 até 1945, ok? Não esqueçam desse marco temporal porque ele é muito importante para que nós entendamos quanto tempo foi de duração da guerra e os processos que essa guerra passou. Joia? Vamos lá começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho aí sobre os antecedentes. Esses antecedentes, eles estão relacionados com a Primeira Guerra Mundial, que foi o imperialismo. Mas o imperialismo, ele não vai ser, sobretudo, apenas um fato um antecedente que ocasionou na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra nós vamos ter também o imperialismo. E eu quero que vocês compreendam, entendam essa definição que a gente já até abordou aqui na aula. Na aula da Primeira Guerra Mundial, a gente já falou sobre isso. O que seria o imperialismo? Nações europeias vão até regiões como África, Ásia e Oceania, pegam matérias-primas daquelas regiões, levam para seus mercados consumidores e vendem depois essas mercadorias, fazendo com que esses países agora eles cresçam, eles vendam esses produtos e eles enriqueçam com essas mercadorias que foram retiradas dessas colônias. O que eu quero que vocês entendam e compreendam que os países estão em busca de lucro e para eu ter lucro eu preciso de territórios. Esse lucro que tanto quero, que eu tanto preciso, ele está bem adiante de mim, que são os territórios. Então os países começam a invadir outros territórios para aumentar a sua área territorial, para aumentar os seus domínios. E é isso que vai impulsionar tantos países em direção à guerra, porque logo em seguida eles vão, aqueles países que fizeram as suas alianças, eles vão dividir áreas territoriais. E essas áreas territoriais, elas vão nos dar lucro consequentemente, ok? Então, só para a gente ter uma definição aí do imperialismo, processo de dominação política e econômica estabelecido pelas potências capitalistas emergentes ao longo do século XIX e início do século XX. Objetivo: partilha da África e da Ásia. Esse objetivo ele está mais relacionado com o contexto da Primeira Guerra Mundial, que foi aquele momento em que os países foram em busca das matérias-primas naquelas regiões, na África e na Ásia especificamente, ok? E aí nós temos essa tabela que ainda mostra um pouquinho do processo aí do imperialismo. Países como Alemanha, Áustria-Hungria, Inglaterra e França, elas estavam num processo de crescimento industrial e por isso precisavam de matérias-primas naquele momento, naquela oportunidade, ok? Diante disso, depois que passa todo o processo aí da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ver aí no final da guerra, um tratado que vai ser feito, chamado Tratado de Versalhes, assinado lá na França. Esse tratado, ele vai responsabilizar a Alemanha por tudo de ruim, por tudo que aconteceu na guerra. E a Alemanha ela vai sofrer muitas sanções, vai sofrer muitas penalidades por conta desse processo da Primeira Guerra Mundial. Vamos observar. A Alemanha após a Primeira Guerra, Tratado de Versalhes. Primeiro ponto. Desmilitarização, ou seja, abolição do serviço obrigatório militar. Proibição de possuir armamentos. Veja, um país ele vai conseguir se manter ou se estabelecer sem um equipamento, sem uma proteção, porque países em busca de áreas territoriais, eles acabam invadindo outras regiões, como a gente já viu ao longo da história. E os países agora, eles precisam estar protegidos. E eles se protegem de quê? Ou com o quê? Com armamentos, com equipamentos, com soldados. E a Alemanha agora vai ter um quantitativo diminuído nesses quesitos. Ou seja, vai passar por momentos de privação, especificamente na área militar, na área da segurança da Alemanha.
Segundo ponto, pagamento de pesadas indenizações de guerra. A Alemanha vai ser responsabilizada por muita coisa, pessoal. E isso vai fazer com que a Alemanha alimente um sentimento de ódio, alimente um sentimento de revanchismo. Ok? E terceiro, perca de colônias, perca de áreas territoriais. E essas áreas que davam lucro para a Alemanha. Então, veja, a Alemanha está passando por um processo difícil da Primeira Guerra Mundial, após a Primeira Guerra. Número de soldados reduzidos, número de equipamentos bélicos reduzidos, pesadas indenizações de guerra, milhões que a Alemanha tem que pagar de indenização e ainda colônias que faziam com que ela tivesse uma lucrabilidade e ela ainda perdeu essas colônias. Então, pense como a Alemanha agora ela está injustiçada, humilhada, sobretudo, e com sentimento de ódio, sentimento de vingança, sentimento de guerra, sentimento de revanchismo, de dar o troco. E é na Segunda Guerra Mundial que agora ela vai fazer tudo isso. E aí nós temos aí, qual é o primeiro ponto? O que vai acontecer nessa circunstância aí? Antes um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, o nazismo, a Alemanha começa a se reestruturar nessa área de segurança, nessa área militar, começa a recrutar homens. Para quê? Olhe mais adiante, o que vai acontecer depois, pessoal? A Segunda Guerra Mundial. Então a Alemanha começa a se preparar. De que forma? No nazismo. O Partido Nazista vai ser uma preparação pré-guerra, pré-Segunda Guerra Mundial para a Alemanha. A Alemanha vai começar a alistar os homens, começa a fazer treinamentos para que as pessoas sobretudo os homens, comecem a desenvolver um sentimento de nacionalismo, um sentimento de pertencimento àquele lugar, de amor à pátria, e vão para a guerra e vão lutar. Então, o Partido Nazista ele vai ter esse mover dentro das pessoas nesse contexto. E depois vai vir a Segunda Guerra Mundial. E nesse mapa aí mostra muito bem aí, veja bem, nós vamos ter, olha a expansão do Partido Nazista. Março de 1939, ele começa a se expandir lá para a região da Áustria. Outubro de 1938, ele começa ali na região do Sudeste, Tchecoslováquia. Em março de 1939, ele começa a se expandir um pouco mais. Em setembro de 1939, ele começa a expandir justamente para a Polônia. A Liga das Nações, que foi a liga que foi responsável lá pelo tratado, quando termina a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações, qual o objetivo dela? Promover a paz, para que não houvesse mais esses processos de guerra. E aí o que vai acontecer? A Liga das Nações coloca uma proibição para a Alemanha. Olhe, a Polônia, você não vai poder tocar na Polônia. Era uma proibição. O que é que vai acontecer no início da Segunda Guerra Mundial? A primeira localidade que a Alemanha vai mexer para tomar esse território para si é justamente a Polônia. E é isso que vai fazer com que os outros países comecem a rivalizar com a Alemanha, porque ela descumpriu um tratado, um dos pontos do tratado. Ok? Não só mas aquela questão dos soldados, do agrupamento de soldados, também vai ser um outro descumprimento que a Alemanha vai promover. E aí, junto com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela vai se unir, a Alemanha se une a eles e diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar com um pedaço da Polônia e você vai ficar com outro pedaço, e a gente invade a Polônia. E é isso, e é a partir desse contexto que se inicia o processo de Segunda Guerra Mundial, ok? Mas vamos lá, falar um pouquinho mais adiante. O que Hitler faz? Primeiro, fortaleceu-se militarmente, que a gente falou anteriormente. Como é que ele vai se fortalecer militarmente, pessoal? Através do Partido Nazista. Segundo, criou empregos, fez discursos mobilizadores, usou a polícia secreta e propaganda do Partido Nazista, a questão da censura, foi eleito chanceler alemão, foi ministro e formou o Partido Nazi-Fascista, o nazismo, incentivou o racismo, o sentimento de ódio aí. E aí nós vamos ver aqui a questão do pacto que eu falei para vocês. Observem aí. Pacto de não agressão, acordo Ribbentrop-Molotov.
um pacto nazi-soviético. Observe aí os dois conversando. Boa piada. Ninguém conhece as nossas intenções. É verdade. Nem nós vamos conhecer realmente o que de fato tem no nosso coração, as nossas intenções. Então nós estamos vendo aí esse pacto de não agressão, um acordo feito aí pela Alemanha e pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse pacto de não agressão, uma não ia agredir a outra e as duas elas iam invadir a Polônia. Mas era apenas um pacto e esse pacto poderia ser descumprido, como Hitler descumpriu outros pactos. Nós vamos ver mais adiante. O estopim da Segunda Guerra Mundial vai ser a invasão na Polônia pela Alemanha e pela Rússia. Eles invadem a Polônia e a partir desse momento os países agora começam a rivalizar por conta desse descumprimento. E aí a Liga das Nações organizou quem ficaria com qual território. É por isso que Hitler ele desejava tanto a região da Polônia, que era uma região importante naquele momento, ok? E aí nós vamos ter, a guerra se inicia, e aí nós vamos ter os grupos de países que vão começar a rivalizar contra a Alemanha. Então nós vamos ter os aliados, Reino Unido, a Inglaterra, a França e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque obviamente Hitler descumpre o pacto. E do outro lado nós vamos ter a Alemanha, a Itália e o Japão. Só que veja bem, esse grupo aí desses países, eles vão ter uma reviravolta, outros países vão entrar para apoiar aí os aliados, que é o exemplo do Brasil, que a gente vai ver mais adiante, ok? Os Estados Unidos, no início, ele não entra na Segunda Guerra, ele só vai entrar após 1941, mas a gente vai ver um pouquinho mais adiante. E aí nós vamos dividir a Segunda Guerra Mundial em duas fases. Essas duas fases são fases importantes que a guerra vai passar. A primeira fase, eu quero que vocês entendam muito bem esse princípio que eu quero passar para vocês. A primeira fase vai ser a fase em que a Alemanha está vencendo. E eu vou explicar já já o porquê ela estava vencendo. A segunda fase vai ser a fase que a Alemanha começa a perder, certo? Só recapitulando. Nós vamos dividir a Segunda Guerra Mundial em duas fases. A primeira fase é a fase que a Alemanha está vencendo. E a segunda fase é a fase que a Alemanha começa a perder. Vamos lá. A primeira fase eu coloquei essas imagens para que vocês pudessem entender e perceber direitinho como funcionava, como estava funcionando essa primeira fase da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então nós temos aí supremacia alemã. É o momento em que, nessa primeira fase, a Alemanha vai estar passando por um processo de supremacia, vai estar acima dos outros países, e a tática de guerra utilizada pela Alemanha vai ser a Blitzkrieg. Essa Blitzkrieg foi uma tática utilizada pela Alemanha que consistia em quê? Naquela área territorial onde a Alemanha iria invadir, primeiro passava-se os aviões, bombardeando aquela cidade. Depois passava-se os tanques de guerra, para tirar ainda o que sobrou, né, os inimigos, alguns que estivessem lá pelo caminho. E terceiro, os soldados vinham passando por aquela mesma região onde os aviões passaram e onde os tanques de guerra passaram, porque vai que sobrou alguém por lá, ele seria abatido, ok? Então é nesse sentido que essa primeira fase vai fazer com que a Alemanha ela comece a vencer, porque vai ser uma fase em que vai ter as terras, vai ser chamada também de tática de terra arrasada, porque a terra ficava realmente arrasada por conta dos bombardeios que os aviões lançavam, por conta dos tanques de guerra e por conta dos soldados que saíam levando tudo que tinha pela frente. E se restasse, né, obviamente, porque já tinha os aviões que passavam bombardeando, os tanques de guerra e por último vinha os soldados. Então era chamada também de tática de terra arrasada, ok? E a segunda fase vai ser a fase justamente em que o Japão ataca uma base americana lá no Havaí, a base de Pearl Harbor. Essa base é uma base importante americana,
E nesse contexto, o Japão ele estava se expandindo industrialmente. Os Estados Unidos já tinham um avanço industrial muito bom, mas os Estados Unidos eles tinham pretensões em algumas regiões japonesas. E aí, por conta desse processo, o Japão ataca a base militar dos Estados Unidos. E é por isso que os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, ok? E aí nós temos aí uma batalha também que vai acontecer logo após 1941. Vai de 1942 a 1943, que é a Batalha de Stalingrado, que vai ser uma batalha entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a Alemanha. E nesse mapa aí mostra muito bem como acontecia, como houve a expansão desse processo. Nós temos aí a Alemanha em vermelho, nós temos as setinhas aí da Alemanha se expandindo para essa região da Rússia. E no meio aqui, olha aqui onde está o mouse, nós temos Moscou e aqui Stalingrado, que eram cidades aí da Rússia, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Qual era a tática da Rússia? Deixar com que os alemães viessem invadindo o território russo. Foi uma tática utilizada pela Rússia. Para quê? A Rússia, especificamente a Sibéria, na Rússia, eles estavam num processo de inverno. E qual era a tática deles? Fazer com que os alemães invadissem o território russo, porque eles não tinham condições de lutar, eles não tinham práticas de guerra e de luta nesse período do inverno. Observe aqui essa imagem que eu coloquei, a neve. Os siberianos, eles já estavam acostumados com menos 20 graus. E os alemães não estavam acostumados com essa temperatura. Então, obviamente que a Alemanha perde aí na Batalha de Stalingrado por conta das temperaturas muito baixas nessa região. E aí, eu coloquei algumas questões para que nós possamos responder, e são questões que estão relacionadas com aquilo que nós falamos. Eu espero que vocês tenham compreendido até aqui essa primeira parte da Segunda Guerra Mundial, ok? Vamos lá para a pergunta. Essa guerra, de fato, é uma continuação da anterior. Que anterior houve a Primeira Guerra Mundial e agora nós estamos passando para a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ele diz que é uma continuação da guerra anterior, da Primeira Guerra. A afirmativa acima confirma a continuidade latente de problemas não solucionados na Primeira Guerra Mundial, que contribuíram para alimentar antagonismos e levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Entre esses problemas, identificamos: alternativa A, o crescente nacionalismo econômico, o aumento das disputas por mercados consumidores e por áreas de investimento. Alternativa B, o desenvolvimento do imperialismo chinês na Ásia com abertura para o Ocidente. Alternativa C, os antagonismos austro-ingleses em torno da questão da Alsácia-Lorena. Letra D, a oposição ideológica que fragilizou os vínculos entre os países, enfraquecendo todo tipo de nacionalismo. Alternativa E, a divisão da Alemanha que a levou a uma progressiva expansão marítima. Pessoal, a gente falou sobre essa temática, o que a questão está abordando, a gente falou lá no início da aula, quando a gente falou sobre imperialismo, a questão dos territórios. E aí, qual alternativa vocês acreditam que é? Vamos responder ela, é muito fácil. Ela está relacionada com a letra, está relacionada aí na letra A. O crescente nacionalismo econômico e o aumento das disputas por mercados consumidores. Foi o que a gente abordou lá no início da aula, quando a gente falou sobre imperialismo e sobre dominações de territórios, ok? Segunda pergunta. A Segunda Grande Guerra, de 1939 a 1945, adquiriu caráter mundial a partir de 7 de dezembro de 1941. Quando? Qual é esse marco? Alternativa A, os russos tomaram a iniciativa de anexar os estados bálticos. Alternativa B, os alemães invadiram o litoral mediterrâneo da África. Alternativa C, os japoneses atacaram a base americana de Pearl Harbor. Letra D, os franceses, por determinação do Marechal Pétain, ocuparam o sudoeste da Ásia. Ou alternativa E, os chineses cederam a maior parte dos territórios às tropas do eixo. E aí, nós falamos que
A guerra vai passar por duas fases. A primeira fase, ela vai se concentrar quando a Alemanha está vencendo. E a segunda fase é uma fase que começa em que a Alemanha começa a perder. E aí, a Segunda Grande Guerra ela vai adquirir caráter mundial a partir de que momento específico? Ele já deu o marco temporal, 7 de dezembro de 1941. Qual é o fato que vai fazer com que essa guerra adquira um caráter mundial, de proporções mundiais? A gente já falou inicialmente, quando os japoneses, eles destroem aí a base americana de Pearl Harbor, no Havaí, e os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, juntamente com outros países. E aí, vamos à resposta correta, a letra C, os japoneses atacaram a base americana de Pearl Harbor.